Olá, hoje vamos falar sobre a logoterapia em situação de crise. De fato, para a logoterapia é necessário dizer sim à vida, apesar de tudo. É necessário dizer sim à vida também em situações de crise. Mas para iniciarmos nosso debate, torna-se necessário distinguir o que é doença e o que é a crise. Bom, segundo Elizabeth Lucas, a doença é quando o avião está com defeito. O nosso psicofísico pode adoecer, mas a nossa dimensão noológica ela permanece intacta. Na crise, então, quando o piloto perde o controle sobre o avião, é nesse momento que o avião pode estar perfeito, pode estar intacto, mas o piloto pode perder o controle do seu avião. Mas, por outro lado, um bom piloto pode ser capaz de aterrissar são e salvo com um avião também defeituoso. O psicofísico pode adoecer, mas o ser humano pode conduzi-lo até o seu destino final. Bom, assim torna-se necessário pensar sobre a higiene psíquica, que é tão importante quanto a higiene corporal. E hoje é um momento propício para pensarmos tanto na higiene corporal quanto a higiene psíquica. Elizabeth Lucas diz: não somente a proteção do meio ambiente começa dentro das nossas quatro paredes, como também a proteção do mundo interior começa dentro da própria alma. É necessário, então, proteger também esse mundo interior para também ampliar a saúde para as outras dimensões. A tese de Viktor Frankl é que esse núcleo central do ser humano, esse núcleo mais profundo, que é a dimensão noológica, ela repercute positivamente nas outras dimensões. Bom, assim então, no campo da prevenção psicológica, temos basicamente duas teorias. A teoria do estresse, aquela teoria que dizia que o estresse psíquico é prejudicial e pode até causar doenças, pelo que precisa ser evitado enquanto possível. A logoterapia rebate de alguma forma essa tese, dizendo que é a ausência de tensão que o ser humano adoece. É quando ele não tem mais um para que viver, que o tensiona para a sua própria autotranscendência, é que, nesse caso, o ser humano, de fato, ele poderia adoecer psiquicamente, né? E também comprometer a sua dimensão somática. A teoria da repressão dizia que a não elaboração dos traumas psíquicos é prejudicial e pode até levar a alguma neurose, pelo que sempre deve ocorrer uma elaboração posterior do trauma. Freud então elabora essa ideia que é necessário recordar o trauma, repeti-lo e elaborá-lo. Né? Repetir, recordar e elaborar seria a regra de ouro da psicanálise. E como pensaria então a logoterapia nessa questão da psicohigiene e da prevenção? Para Frankl, então, o fator principal, primordial para a proteção do ser humano seria a capacidade de realizar sentidos na vida. E Frankl chega à definição que a saúde psíquica seria quando o ser humano responde de forma adequada à questão do sentido de sua própria existência ou do sentido da sua própria vida. Essa dimensão, então, do sentido, ela é protetora, protege nossa dimensão psicofísica. Nessa perspectiva, então, a teoria do sentido da vida, na dimensão de uma psicohigiene, requer a otimização da realização de sentido. Otimizar os nossos sentidos de vida para proteger, então, o nosso mundo interior. Assim também como nossa dimensão somática, psíquica, pode estar protegida a partir da nossa dimensão noológica ou espiritual. Assim, para Elizabeth Lucas, o que seria o principal, o essencial na existência? É estar bem, ou seja, que eu esteja bem, ou que eu seja bom para algo ou alguém. Aqui, então, é o grande divisor de águas entre a logoterapia e as demais teorias.
Para a logoterapia de Viktor Frankl, o que importa é que o ser humano descubra para que ele é bom. Pode ser para algo, como uma causa a realizar no mundo, ou para alguém, ou para a própria humanidade. Então, essa é a questão do sentido, requer uma autotranscendência mais do que uma autorrealização, posto que a meta mais elevada da existência humana, segundo Viktor Frankl, seria a capacidade do ser humano transcender a si mesmo e se doar para algo ou para alguém. Bom, Frankl então começa essa reflexão perguntando, então, quem é o ser humano? Esse é o fio condutor do seu pensamento, porque em última instância tudo está ancorado na visão de homem e na visão de mundo, de cada teoria, de cada concepção antropológica. Então Frankl compreende que o homem é um ser integral. A sua totalidade, então, está na sua dimensão noológica, não apenas na dimensão psicofísica. E ele vivenciou a sua teoria, comprovou sua teoria no próprio campo de consideração. E ele, nessa experiência ele nos diz, nós o conhecemos, o ser humano, no campo de concentração, onde tudo que não lhe era essencial foi jogado fora, onde lhe faltou tudo que possuía. Dinheiro, fama, poder, felicidade, restando apenas o que o define como ser humano. Sobrou o que ele não pode ter, mas o que ele deve ser. O que ficou foi o próprio homem em sua essência, queimado pela dor, dissolvido pelo sofrimento, o elemento humano em sua quinta essência. Então, quando Frankl pergunta quem é o ser humano, Frankl está se referindo a esse ser humano que foi queimado pela dor, dissolvido pelo sofrimento, né? Onde ele descobre, então, ou que ele acessa, então, a essência de quem é o ser humano, de fato. O que é essencial para o ser humano, quando é retirado tudo, né? Quando não lhe sobra mais nada, né? Não é o ter, mas é a questão, sobretudo, do dever ser. Bom, Frankl diz também que, na verdade, existe apenas duas raças humanas, as dos homens decentes e as dos homens indecentes. E é na crise, de fato, que se manifesta o que há de melhor no ser humano, mas também é na crise que se manifesta o que há de pior no ser humano. Bom, é nessa perspectiva que Frankl compreende que o ser humano não nasce bom nem nasce mal. Ele é potencial, é um ser em potência, ou seja, é um ser que se torna um santo ou também um ser que decide em se tornar um ser hediondo. Nessa visão de Frankl, ser bom constitui o contínuo ato de fazer o bem. Então isso define o ser bom. Aquela pessoa que decidiu ou se decidiu para algo ou alguém ou para realizar algo que tenha mais sentido. Isso torna o ser humano, então, um ser essencialmente decente, um ser essencialmente bom. Ou um santo ou um demônio. De fato, Frankl está tratando o ser humano como ele é. Ele é um ser humano que construiu a câmara de gás, mas também é um ser humano que caminhou para a câmara de gás de cabeça ereta, com uma oração nos lábios. Isso é o ser humano também. Bom, ficamos conhecendo o ser humano no campo de consideração, como talvez nenhuma geração humana antes de nós, disse Frankl. O que é então o ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou a câmara de gás, mas também é aquele ser que entrou na câmara de gás ereto, com oração nos lábios. É um ser que decide o que ele é. Ou quem ele vai ser no seu próximo instante. É um ser que também se decide por ser um ser decente ou não. Isso é o ser humano, um ser que, em última instância, escolhe, é um ser livre para escolher entre as possibilidades da sua ou na sua própria existência. Bom, existe então uma propriedade, diz Frankl, especificamente humana, a habilidade de poder testemunhar o que o ser humano é capaz, isso é, transformar e transfigurar uma tragédia em triunfo, numa dimensão humana. Isso é o ser humano. Quando ele é capaz de transformar algo negativo em algo positivo, quando ele pode crescer interiormente ou transcender a si mesmo a partir de uma tragédia
transformá-la em um triunfo ou numa realização pessoal. E na experiência do campo de concentração, Frankl diz, não tínhamos nada, só nosso corpo desnudo. Não nos restava nada, a única coisa que possuíamos era a nossa existência desnuda. É nessa existência desnuda que Frankl vai refletir o que é essencial para o ser humano, o que é essencial para a existência de um ser humano. E as grandes perguntas existenciais ocorreram no campo de consideração, na espera da morte e na pergunta sobre o sentido do sofrimento. Será que tem sentido todo esse sofrimento, todas essas mortes ao nosso redor? Caso contrário, não faz sentido sobreviver, dizia Frankl. Uma vida cujo sentido depende de semelhante eventualidade, escapar ou não, em última análise, nem valeria a pena ser vivida. Então, o ser humano procura um sentido na vida, procura um sentido no sofrimento e também procura um sentido para a sua própria morte. Frankl compreendia então que nosso sentido da vida abarca os amplos círculos da vida e da morte, do sofrer e do morrer. Aí se estabelecia então a nossa luta interior, ou seja, o homem não se contenta apenas em estar no mundo, ele luta também para compreender e chegar a uma compreensão da sua própria existência como algo que tenha sentido, ou como alguém que viveu com um sentido na sua própria existência. Assim ele vai estar capacitado para superar sofrimento e também para aceitar sua própria finitude e sua própria mortalidade. Nessa perspectiva, então, Frankl compreende que há um sentido incondicional na própria existência, que o ser humano tem uma fé no sentido, né? Ou tem uma intuição para o sentido. Em dado momento, Frankl descreve e define a logoterapia como uma crença incondicional no sentido incondicional da vida. Essa fé incondicional que Frankl está interessado, essa sensação que o homem comum tem, que há um sentido, mesmo também que ele seja desconhecido. Ou seja, ele não compreende e nem pode compreender a totalidade da sua existência. Se ele compreendesse, a vida se tornaria sem nenhum desafio. Dessa forma, para Frankl, o logos ou sentido ele é mais profundo do que a própria razão. Não conhecemos o mundo nem o sentido por meio da razão, e sim por meio de uma intuição. E o ser humano é atraído espontaneamente para o que tem mais sentido, nunca é impulsionado para o sentido, posto que, se fosse impulsionado, ele não teria, de fato, liberdade de escolha. Ou seja, a liberdade pressupõe a vontade. A liberdade pressupõe a vontade de sentido. Assim também, no sofrimento humano, o ser humano pergunta: por que estou sofrendo? Essa pergunta leva às causas do sofrimento. E se é possível extinguir a causa, e na raiz do problema é necessário então retirar o sofrimento desnecessário. Por outro lado, também lhe pergunto: para que eu estou sofrendo? O para que leva a uma dimensão da finalidade ou do sentido do seu próprio sofrimento. Frankl aponta duas posturas inadequadas no sofrimento. Seria o masoquismo, aquele que sofre ou procura o sofrimento, né? Esse sofrimento não tem sentido, né? Logo, se ele pode ser evitado, e o escapista, que busca evitar o sofrimento necessário, ou o sofrimento que não pode ser retirado da existência. Então, a postura mais adequada é enfrentar com dignidade o seu próprio sofrimento, né? Isso passava essas palavras nos prisioneiros, né? Na mente dos prisioneiros: torna-te digno do seu próprio sofrimento. Assim, o homem, no próprio sofrimento, ou apesar do sofrimento, ele torna-se clarividente. Ou seja, o mundo torna-se transparente, posto que é nessa condição da existência humana, né, na condição desnuda da existência, que o ser humano vê o que é essencial, vê os valores essenciais da sua própria existência. Assim chega à conclusão que,
Quantas vezes não são apenas as ruínas que deixam livre nosso olhar para vislumbrar o céu? Quando então o ser humano está nessa condição do sofrimento, ele pode agora perceber o que é essencial, o que é mais valoroso em sua própria existência. Assim, portanto, Frankl chega a essas três dimensões da vida. A primeira dimensão diz: quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Ou seja, aqui é a dimensão dos valores vivenciais. Quando a vida é boa, devemos de fato desfrutá-la. Né? Quando não é favorável, devemos transformá-la. Nessa dimensão, requer a criatividade, o ser criativo, ou seja, requer o trabalho que pode transformar o mundo, se for necessário, e precisa ser transformado esse mundo para algo melhor. Aqui requer os valores criativos. E, por fim, os valores de atitude. Quando não se pode se transformar uma situação, devemos transformar a nós mesmos. Devemos crescer interiormente. Devemos, então, perceber o que é essencial na própria existência, na condição, no próprio sofrimento, perceber o que é essencial e realizar aquilo que tem mais sentido ou se posicionar, sobretudo, interiormente, para crescer verticalmente, crescer para o alto e ver, olhar para o alto e perceber o que é essencial para a existência humana.